Oi gente, aqui no mais um vídeo da série Lei e Graça, parte 4. Eu vou ler agora aqui em Levíticos, na Torá, capítulo 18, é o versículo 20. Além disso, não te deitarás carnalmente com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Aqui o pecado conhecido como adultério, todo mundo já sabe o que é. A punição vem aqui em Levíticos 29. Pois qualquer que cometer algumas dessas abominações, as almas que as cometerem serão cortadas entre o seu povo. Cortados aqui é só um eufemismo para ser morto, tá? A morte era por apedrejamento, isso a gente sabe por quê. Porque na própria Torá você vai ver outros pecados e explicitamente dizendo que todo o povo, toda a assembleia, todo o povo deveria se reunir e apedrejar o pecador, matando, tirando a vida do pecador. Essa era a punição. No caso para adultério, essa era a punição, morte por apedrejamento, na lei de Moisés. Aí, vamos agora para o Evangelho de João, uma história conhecida e todo mundo vai notar o quê? Que mudou as coisas. Vamos ler aqui, Evangelho de João, capítulo 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, assentando-se, e ele os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam, tentando para que poder ter do que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Então Jesus diz assim: aquele que tiver sem pecados, atire a primeira pedra. Diz aqui, ó, e eles, condenados por sua própria consciência, saíram um, não atiraram a pedra. Aí, acho que é digno de mencionar rapidinho, na carta de João, a primeira carta de João é o capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Quem diz que não é pecador, mente. Não vou nem debater isso aqui, seguiu. Então tá, voltando aqui no capítulo 8 da história, aí cabe interpretação, e no meu entendimento, é só o meu entendimento, tá? Não estou impondo essa goela abaixo a ninguém. O que acontece na lei de Jesus? Primeiro, ele simplesmente assim, você tem uma adúltera, é pecado? A gente sabe que é pecado o adultério. Mas qual o proveito de você pegar um monte de pessoas, apedrejarem, matarem a pecadora, e agora a gente tem um bando de assassinos? Também não está escrito não matarás? Então, no meu ver, é pessoal isso, não estou empurrando goela abaixo de ninguém. Eu entendo que é assim, que não tem proveito nenhum você criar um bando de assassinos por conta de uma pessoa que cometeu um pecado carnal, um pecado sexual. Afinal de contas, também ela não tirou a vida de ninguém, né? Não é certo, é pecado, ok, mas ela não matou ninguém. Enfim, acho que é uma pena muito severa, né? Mas isso é só achismo, só minha opinião. Uma outra interpretação que eu deixo para vocês que eu aprendi é que seria assim: o que acontece na época do Evangelho de Jesus? A maior missão do Messias é dar o perdão para o pecador. Então, a partir do momento que ele ia prover o perdão, você não tira a vida de um pecador. Por quê? Ele tem que estar vivo para, no caminho dele, se o Evangelho alcançar, ele se arrepender e se converter, crer, for batizado e guardar os mandamentos, aí ele vai ser julgado por Jesus. Se ele for perdoado por Jesus, foi perdoado. Se não foi, a gente não tem nada a ver com isso. Não compete a nós, homens e mulheres, apedrejarmos, né, os nossos semelhantes, mesmo que ele seja um pecador. Enfim, isso é só, tem essas interpretações, mas o que eu não vejo como debater é o fato de que mudou. Na lei de Moisés era de um jeito. Para quem crê no Evangelho, não temos o direito de matar alguém que pecou, certo? O pecado continua sendo pecado, mas não existe a pena de morte, tá? Só que agora
eu vinha falando que algumas coisas mudam, alguns pontos mudam na Torá. O que a gente ouve quando é diferente? A gente ouve Jesus, o Evangelho. E se os apóstolos também estiverem falando alguma coisa diferente da Torá dos profetas, a gente ouve os apóstolos, as cartas dos apóstolos. Não tendo contradição, aí a gente segue os profetas e aí a gente segue Moisés. É assim que eu acredito, é assim que eu entendo o Evangelho. E desculpa, não vejo como debater isso daí. Ou é isso, ou a conversa não é comigo. Mas isso é um entendimento também de muitas pessoas já. Não estou falando aqui nada de novidade, só estou deixando escancarado mesmo, assim, bem evidente, pondo em evidência. Se alguém tinha alguma dúvida ainda. Mas eu tenho mais um comentário sobre essa questão, nesse estudo aqui. Vamos dar uma olhada agora em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Então, olha o ensinamento do apóstolo aqui. Que a fornicação e toda impureza nem se nomeiem entre os que creem no Evangelho, aos santos. Aos justos também se aplica, àqueles que creem no Evangelho, certo? Aos crentes no Evangelho de São Jesus. Mas a fornicação nem se nomeie entre vós. Fornicação pode ser, eu já vi em outras traduções, como imoralidade sexual. Aí que vem a questão. Quem diz o que é moral ou imoral? Quem diz o que é a imoralidade sexual? E a resposta, meu amigo, aquilo que eu venho falando. O que a gente faz com a Torá? Usa. Sim, quem crê em Jesus usa a Torá também. A Torá vai ser muito útil nesse momento. Por quê? Vamos fazer um concílio interdenominacional para decidir o que é moralidade sexual? Vamos seguir a doutrina da denominação? Não, nunca. Vamos chamar o teólogo? Não precisa. Você lê a Torá aqui, ó, capítulo 18. Eu não vou ler aqui, ó, porque você pode ler que é muito claro. A partir aliás, é Levítico, né? Levítico 18. A partir do versículo 6, você vai tendo uma lista de imoralidade sexual. Então, lá o apóstolo ele só fala assim que não permite imoralidade sexual, não permite fornicação. O que é a imoralidade sexual? Você vai ver na lei de Moisés. Jesus aboliu a lei? Não, ele mudou alguns pontos, não foi abolido. Abolido é quando você taca fogo, vira pó ou você joga no lixo, você exclui. Ele não fez isso. Ele mudou alguns pontos da Torá, sim. Tem que conhecer o Evangelho, tem que conhecer as cartas do apóstolo muito bem, para depois vir na Torá dos profetas e ver que tem as coisas que ainda se aplicam. A moralidade está definida aqui, em Levíticos 18, do 6 até vai indo. Você pode ler com seus próprios olhos. Eu só vou ressaltar alguns pontos aqui para dar exemplo, né, para ilustrar. Por exemplo, no capítulo 18, eu vou falar o número do versículo agora. Capítulo 18 de Levíticos é o 17. Tu não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. É proibido para quem crê em Jesus no Evangelho você fazer sexo com uma mulher, ela tem uma filha, aí você vai e faz com a filha também. Ou o contrário, proibido, é imoralidade sexual. Aí, vamos ler aqui o 20, a gente já viu, que é o adultério. O 22. Não deitarás com homem como se fosse mulher, isto é abominação. Tá, o homossexualismo tá também na lista de pecado, imoralidade sexual, proibido. Tem também, eu não vou ler lá, mas na Carta dos Apóstolos fala do homossexualismo feminino também. Se alguém achar que não se deitar com homem, só com homem, mulher com mulher também, homossexualismo feminino também está proibido lá na Carta dos Apóstolos. Daí, o 23. Nem te deitarás com qualquer animal para te contaminares com ele, nem a mulher se colocará perante um animal para deitar-se com ele. Isto é confusão. É zoofilia, né? Conhecido como zoofilia ou bestialidade, pecado, imoralidade sexual, proibido. De novo, o que mudou? Mudou que ninguém vai ser apedrejado por isso, por mais que você não goste, que te escandalize, que te insulte. Para quem crê no Evangelho não existe a pena de morte para o pecador. O que existe, a lista de pecados, serve para nos instruir acerca da moralidade sexual e da imoralidade, né? Como o apóstolo vai falar lá, ele não dá detalhes, porque em detalhes está aqui na Torá, em Levíticos, e é útil sim como instrução para quem crê no Evangelho do Senhor Jesus. Valeu, gente. Tchau. Abraço.